Mais uma vez, o Brasil passa por um momento marcante na sua história, na sua democracia. Nós acompanhamos ontem manifestações por todo o Brasil. Aqui em Caratinga não foi diferente. Mesmo com um pequeno número de pessoas, nós mostramos que o caratinguense quer discutir política, quer tratar dos assuntos que interessam o Brasil. E é isso, justamente isso que nós fazemos aqui no Painel Político. E hoje nós convidamos aqui o Dr. Charles Bonfim, está conosco para poder comentar estas manifestações e também falar como foi as manifestações ontem aqui em Caratinga. Doutor, muito obrigado pela participação, por nos atender. É um horário, às vezes, complicado fazer o ao vivo aqui. A gente agradece realmente a sua participação. Na sua visão, foi satisfatória a participação do povo brasileiro ontem nas manifestações em todo o Brasil, doutor? Daniel, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado à DOC TV. E sim, nós estamos satisfeitos com a manifestação. O Brasil já não aguenta mais, né? Tanta corrupção, tanta roubalheira. Então, Caratinga, em uma semana, né, que começou a se ventilar essa manifestação em Caratinga, ninguém faz nada sozinho, né? Então, juntamente com os amigos, nós colocamos um vídeo no WhatsApp, no Facebook, né? E conseguimos juntar aí em média de 120 pessoas, né, lutando por um Brasil melhor. Doutor, até te interrompendo, mas eu acho, minha opinião particular, o número de pessoas na rua, especificamente, talvez não reflete exatamente a vontade de toda uma população. A gente observa isso porque nas capitais a mobilização é muito maior, nas grandes cidades a mobilização é maior. Charles, e aí eu gostaria do entendimento, a gente tenta buscar o entendimento. O brasileiro está mais envolvido neste momento. Nós falamos aqui na semana passada sobre estes casos, e nós dissemos, inclusive, que o brasileiro está se acostumando a alguns termos jurídicos que até então ele não estava acostumado. Isso é um sinal de que o brasileiro está mais antenado, está mais ligado. Será que nós estamos evoluindo? A minha pergunta é, será que nós estamos evoluindo com a nossa política? Acredito que sim. O Né? brasileiro ele não aceita mais o que está ocorrendo, né? E com as redes sociais, isso ajudou a difundir muito. Então, o brasileiro está, com certeza, mais consciente politicamente. Falando sobre as manifestações no resto do país, eu observei em Brasília, apesar de achar que o número de manifestantes em Brasília foi pequeno, mas em São Paulo a Avenida Paulista estava realmente completamente tomada, e eu vi, inclusive, alguns jornalistas dizerem que não tinham visto isso desde a redemocratização do Brasil, desde as diretas já. Você concorda? É isso mesmo? Sim, foi o maior ato político da história de São Paulo. Maior do que as diretas já. Então, a força desse movimento, Ranieri, é muito grande. Você viu 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, né? E a Datafolha diz que foram 500 mil. São Paulo mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. Né? Uhum. Caratinga, 120 pessoas, mas se olhar o Datafolha, deram 10 pessoas. Então, né, a manifestação foi muito maior do que divulgada, com certeza. Basta ver as imagens. Os números é interessante que você está falando. Os números de Caratinga também foram computados pelo Datafolha, é isso que você está dizendo? Não, estou só fazendo uma comparação. Uma comparação. Mas os números variam muito, o que a imprensa fala. Houve uma pesquisa não sei se do Datafolha mesmo, mas em São Paulo, dando esses números. O mais interessante é em pensar nesse momento que este movimento ele está crescendo porque não tem uma bandeira partidária. Seria isso? Acredito que sim. É contra a corrupção, não é contra um partido. Né? Muitas pessoas me questionam, não, Charlinho, né, você só fala mal do PT, só briga contra o PT, contra o governo da Dilma, mas existe um foco. Quem comanda o Brasil não é o PT, não é a presidente Dilma, então ela é a primeira que tem que cair. Depois que ela cair, os outros políticos serão também derrubados, os corruptos, é claro, né? Claro. Que não podemos generalizar. Claro. E nós vimos um posicionamento um pouco mais partidário. Eu vi um depoimento do Aécio Neves, e o PSDB e os partidos de esquerda, que se posicionam como esquerda, se posicionaram ainda com mais veemência agora nas manifestações do último domingo. Acompanhei, inclusive, alguns jornalistas dizerem que ganhou esta proporção justamente porque os partidos participaram. Eu acho que, eu quero ouvir a sua opinião, eu acho que a participação dos partidos de oposição é necessária, mas eles também não se livram de uma investigação, né? Perfeito, claro. Investigação tem que ser para todos, contra todos.
possíveis corruptos aí, com certeza. E eu queria chamar a atenção para o trabalho do juiz Sérgio Moro, que ontem foi apresentado como um grande herói. O brasileiro está sempre em busca de um herói nessas situações, nesse caso, eu acho que ele é realmente um herói. Eu acho que ele é um salvador da pátria. Então, ele segue firme. E eu acredito muito nele, sinceramente. Muito bem. Como eu disse, nós tivemos ontem manifestações em todo o Brasil, em todos os estados da federação, e nós agora nos perguntamos, doutor, o que mais precisa para que ou a presidente renuncie ou que as investigações cheguem logo ao culpado e possa julgar e condenar estes culpados? Qual que é o próximo passo? Será que vai precisar de mais manifestações? Como que vai se dar isso aí? Eu acredito que as manifestações se darão até o impeachment. Acredito que depois que houver ou renúncia ou a cassação, ela precisa sair. O tempo dela já deu no Brasil. Entendeu? Muita falsidade, muita mentira, o povo não aguenta mais. Charles, e o que dizer do nosso legislativo? Nós falávamos aqui na semana passada sobre um senador sendo investigado com prisão domiciliar decretada e exercendo o seu cargo de senador. O que nós falamos, inclusive, de um presidente da Câmara dos Deputados também investigado e ainda com mais clareza de culpa. E ainda temos esses homens no poder ainda. O que acontece com o sistema, o que acontece com a força destes políticos para ainda se manterem? Olha aqui a avenida lotada, nós vamos parar para comentar aqui, nós vamos voltar nesse assunto sobre o nosso legislativo, mas antes mostrando aí imagens, lindas imagens da Avenida Paulista em São Paulo, ontem, mostrando que o brasileiro está realmente disposto à mudança, está disposto a brigar pelo direito de fazer uma substituição no seu governo, de fazer uma mudança no seu governo. E aí o prédio do MASP, muito bonito realmente, é de se orgulhar do brasileiro, doutor? Viram as imagens dessas? Claro, com certeza. O nosso povo é incrível, né? Nosso povo tem capacidade de sair de crise, um povo alegre, um povo feliz. Correto. Bom, aí voltando, você sendo envolvido, empolgado com o assunto, né, doutor? Mas, bom, voltando à questão do nosso legislativo, falávamos do Senado também, da Câmara dos Deputados, o que dizer de todos esses envolvidos em tanta corrupção assim? A pergunta base, quando eu te pergunto isso, é saber, será que tem alguém honesto ainda? Qual a porcentagem de honestos existem dentro desse sistema, doutor? Eu, sinceramente, não sei. A gente está decepcionado mesmo, né? É um absurdo um senador, como você disse, continuar, né, a exercer o seu mandato. É um absurdo mesmo. Eu acho que todos têm que cair. Está demorando muito para se tomar uma posição aí contra esses corruptos de qualquer partido, sem dúvida. Correto. Ontem nós acompanhamos, a nossa reportagem esteve no local, mas eu não identifiquei a presença de nenhum político específico. Você esteve com alguém ou teve alguma participação nos manifestos de ontem aqui em Caratinga de algum nome político da cidade? Não, ninguém se apresentou, não. Né? Todos seriam bem-vindos à manifestação democrática e aberta, mas não. E será que estas autoridades se acovardam um pouco sobre a situação? Talvez deveriam ser mais presentes, né, Ranieri? Concordo com você. Certo. Eu observei também nas manifestações ontem na Getúlio Vargas a presença de empresários. Eu vi ali o Ari do supermercado do irmão e outros mais, me recordei agora especificamente dele, mas nós falamos de toda uma movimentação de todos os brasileiros, mas é fácil de observar que os empresários estão diretamente prejudicados com a crise, porque ela é também uma crise econômica, além de política e institucional. Qual foi a sua observação das figuras que estavam na manifestação de ontem? Figuras que, igual você falou posso chamar de você? Sim, né? Claro, por favor, fica à vontade. O Ari mesmo, um grande empresário, né, que gera tantos empregos para Caratinga, um cara que eu gosto muito, sou fã dele, até acho ele fantástica a história de vida dele. Eu acho que ninguém aguenta pagar imposto mais não, né? Entendeu? A carga tributária, a goela do Estado está enorme, sabe? E às vezes arrecada, para quê? Para encher o bolso dos partidários, dos companheiros lá, ninguém consegue isso mais não. Nós temos que mudar essa história aí. Muito bem. Nós estamos falando aqui sobre as manifestações em todo o Brasil. Ontem está conversando comigo aqui o doutor Charles Bonfim, que esteve à frente das manifestações em Caratinga, na Praça Getúlio Vargas, ontem às 10h30 da manhã. Nós vamos fazer um intervalo curto. Pode ser, Gabriel?
Vamos fazer um intervalo curto aí e voltar a conversar aqui com o Charles sobre estas manifestações. Os brasileiros ontem, como dissemos, lotaram as ruas de todo o Brasil. O Charles disse aqui que é sim um momento histórico, a maior manifestação popular da história desse país. E nós vamos continuar falando do assunto. O intervalo é curto, nós voltamos já já com o painel político aqui pela Docton TV. Estamos de volta com o painel político aqui pela Docton TV e falando das manifestações de ontem, domingo, por todo o Brasil, em todos os estados do país. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Charles Bonfim, ele esteve à frente das manifestações de ontem na Praça Getúlio Vargas. E Charles, deixando um pouco a manifestação e falando da política local, nós estamos já no momento eleitoral, já começa a se falar sobre política. E em Caratinga nós temos observações a fazer também em relação à qualidade, em relação ao serviço dos políticos na nossa cidade, especificamente. E aí eu gostaria que você fizesse uma análise. Nós temos também o que protestar em relação à política local, à política aqui em Caratinga? Claro, Caratinga precisa de muita coisa, sabe? A nossa cidade, eu tenho um sonho para ela, que um dia ela seja referência. Sabe, referência em saúde, referência em educação. Precisamos muito. As pessoas precisam ser bem atendidas. Chegam às vezes no PAN, tem que preencher ficha primeiro, antes de ser atendida, a pessoa até com coisas graves, de problema de saúde. Então isso é um absurdo. Isso tem que mudar muito. Caratinga está precisando aí tomar o rumo certo. Certo. E para esse cenário político para 2016, qual a sua observação? Nós temos aí nomes que já passaram pela política e por mais que se fale de nomes novos, nós ainda temos fortes políticos do passado que se apresentam, inclusive o João Bosco se apresentando como candidato, o próprio Hernani Campos Porto que esteve conosco aqui, o Odiel, que é um pré-candidato também, que tem uma experiência na política. Então a pergunta é, nós vamos ficar com esses mesmos nomes? Na sua visão? Eu acredito muito na pessoa do Hernani. Acredito nele como gestor, como pessoa, sabe? É uma pessoa que eu admiro. Então, mas a política está aberta, né? Então, pode haver novos políticos e tudo é sempre bom para a cidade, para a democracia, que surjam pessoas novas. Correto. As suas pretensões na política, você acredita que é necessário ocupar um cargo público para se fazer diferença? E se isso for necessário, você se habilita? A pergunta é essa. Sim, eu acho que é importante para o cidadão participar da política, sabe, Ranieri? Pode não ser candidato e fazer política, coisas pela sociedade, claro, com certeza. Mas é importante a pessoa estar engajada na política, para que tente mudar o que está acontecendo aí hoje, né? Tá. E nós falamos sempre aqui no programa sobre o nosso legislativo aqui em Caratinga. Desde essa última Câmara foi toda renovada, nós tivemos 80% de renovação da Câmara. E qual a sua avaliação neste momento do nosso legislativo? Você acredita que isso vai acontecer novamente? Vai ter uma turma ali que vai sair, entrar uma turma nova? Qual é a sua ideia? Eu acho que sim, eu acho que vai ter uma renovação. Né? Pessoas boas que fazem um bom, né? Que exercem a vereança de forma correta. Lógico que tem que ficar, o povo é que escolhe, né? Quem fica e quem sai. Agora, uma coisa que eu digo para os amigos, entrem no site da Câmara e vejam os vereadores que apresentam projetos, porque isso é importante. Quem que está apresentando projeto para a nossa cidade? Porque não adianta você ficar fazendo, sabe, assistencialismo o que o legislativo tem que fazer? Apresentar projetos, né, que sejam viáveis e bons para a nossa cidade. Então, olhe lá, quem que está apresentando e o que é. Eu chamo muito a atenção para um ponto que o doutor falou aqui, que é o assistencialismo. E nós temos isso muito presente na política local, na política do interior. E isso distorce a função do legislador, na sua opinião também? Claro, acredito que sim. O vereador ele tem que apresentar projetos de leis, né, que sejam bons para a cidade inteira. Né? Não pode existir um vereador de um reduto, de outro. O vereador ele tem que ser da cidade como um todo, sabe? Não pode ser vereador de pequenos locais. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que um vereador tem que ser da cidade inteira. É o que eu acredito.
Bom, nós estamos falando de todo esse cenário. Sim, claro. e é necessário sabermos quais são as suas pretensões, né? Você me dizia que está disposto a participar, se necessário, mas existe já por parte do Charles uma conversa, um grupo político, você falou especificamente do Hernani, e eu gostaria de saber como está se movimentando o Hernani. Te perguntei em off aqui, você acredita Sim. realmente na possibilidade do Hernani? Você acha que pode ser um momento político para ele? A sua opinião especificamente? Acredito no Hernani, sim. Não gostaria nem de falar, mas eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Caratinga também, né? E estamos juntos aí. Ainda não teve a convenção de quem será o candidato a prefeito, pode ser que tudo mude, né? Mas eu tô aí. Muito bem. Bom, depende do povo. O povo tem que querer, que não adianta eu ficar aqui, né? Então, falando e o povo não votar. É justamente porque eu estou te perguntando. Se você já está conversando, está se movimentando... Sim, eu não tenho reduto. Eu quero ser o vereador do Caratinga no geral. Eu não quero, né, pequenos bairros, nem nada, mas vamos ver. Bom, nós estamos chegando ao final aqui, mas eu quero aproveitar e falar um pouco sobre a sua ocupação profissional. Você me dizia que advoga aqui em Caratinga, que participa das questões sociais aqui também com a sua profissão. E nós nos atentamos sempre à profissão do direito e a pergunta é, a formação em direito dá uma visão privilegiada de questões políticas ou oferece um conhecimento privilegiado de questões políticas e sociais que o senhor gostaria de destacar? Acredito muito no direito. Sim, e mais ainda na justiça, né? Sim. Então, que tem que ser feita sempre. E com certeza. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final aqui. Eu quero agradecer, dizer que o seu engajamento e a movimentação que nós tivemos ontem aqui em Caratinga deve servir de exemplo. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais aqui para o nosso telespectador. E eu já adianto que a nossa intenção é mostrar realmente esses atos cívicos que engrandecem a nossa sociedade, que faz com que o povo seja mais participativo. Muito obrigado às suas considerações. E nós estamos aqui na Docton TV sempre abertos para discutir sobre política. Sempre que tiver um assunto, traga para nós aqui. Muito obrigado. Eu queria agradecer, Ranieri, você, toda a equipe da Docton TV, a todos os amigos que estão assistindo. Muito obrigado. Né? Além de advogado, eu também sou professor de jiu-jitsu. Então, um abração para meus alunos. Tamo junto aí. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Charles Bonfim. Nós estamos encerrando o painel político por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Amanhã, a partir do meio-dia, o Acontece está de volta, atualizando as principais informações de Caratinga e região. Você acompanha aqui na sequência da nossa programação, no final da tarde, no início da noite, às 19 horas, o Acontece, segunda edição, com todas as matérias do final de semana. A nossa equipe técnica e de jornalistas, obrigado mais uma vez. A você que esteve conosco, um forte abraço e até a próxima oportunidade.